Olá, boa tarde. Oi, Alice. Boa tarde. Quem vem chegando aí para nossa segunda live do dia. Nossa segunda live aí da Maratona de Live em Saúde Emocional na Escola, onde eu tô tendo o prazer, a honra de receber 16, não, 15, porque a 16ª sou eu, coautoras do livro Saúde Emocional na Escola, um novo olhar sobre educação, que é esse livro aqui. Boa tarde a todo mundo que vem chegando. A gente agora vai conversar com a psicóloga Carolina Fazzolin. Ela vem falando sobre o capítulo dela, Autoestima do Professor. Esperando a Carol entrar aqui. Olá, Josi, boa tarde de volta. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que está acompanhando aí a maratona, que está chegando para assistir. Quem estava aqui na live anterior com a Caroline Lopes lembrou aí de tirar o print aí da página? Ó, a Carol já está aqui, já te chamo, Carol. Ó, falei que a Carol anterior, eu tô falando da Carol agora de novo. Intimidade, gente. A psicóloga anterior é a Caroline Lopes. Agora a gente vai conversar com a psicóloga Carolina Fazzolin. O capítulo dela é a autoestima do professor. Um tema muito importante. Se você é professor e está assistindo essa live agora aí, ó, compartilha com seus amigos. Oi, Tânia, voltando aqui mais uma vez. Espera aí que eu vou compartilhar aqui com todo mundo que eu posso. Compartilha, manda essa live para as pessoas aí, para os professores que vocês sabem que precisam saber a respeito desse tema. Espera aí, vou chamar a Carol aqui. A Carolina. O pessoal consegue me ouvir? Olá! Olá, Carolina! Pessoal que está chegando agora, essa é a psicóloga Carolina Fazzolin. Vocês conseguem ver e ouvir, tanto a Carolina quanto eu. Carolina, eu estou te chamando de Carol e não sei se você gosta de ser chamada assim. Claro, na verdade, às vezes, quando eu falo meu nome, eu falo Carol. Eu tenho costume já de falar que eu sou Carol, não sou Carolina. É, porque eu estava falando que a Caroline, e o tempo todo eu estava chamando ela de Carol. Aí agora você é Carolina. Aí eu fico assim, gente, como é que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir chamar de Carolina, eu vou ficar repetindo Carol, Carol, Carol. Não, não tem problema, não. Tá bom. Ó, a Larissa tá aqui, a Rosemary tá aqui, que são coautoras do livro também. A Margarida tá aqui, que também é coautora do livro Saúde Emocional na Escola. Todas já estiveram ou vão estar aqui comigo conversando sobre os seus capítulos. E a Carolina Fazzolin tem um tema assim muito importante, que eu acho assim que é um assunto assim de extrema relevância. A gente acaba não falando muito a respeito desse assunto. A gente, quando fala de saúde emocional na escola, a gente sempre se refere ao aluno, o quanto que o aluno tem que estar com as suas emoções ali equilibradas, como a gente tem que se preocupar com com a saúde emocional, com a saúde mental do aluno. E por muitas vezes acha-se que o professor é feito de ferro, de aço, né? Que nele, para ele as coisas não têm tanta preocupação assim, tanta importância. Mas não, né, Carol? A gente precisa falar sobre a autoestima do professor. Então, Sim, com antes certeza. da gente começar, desculpa, eu já emendei aqui no tema, Tá. porque assim, falar de autoestima do professor para mim é muito importante, porque eu sou professora além de ser psicóloga. É, como professora, eu já passei por grandes dificuldades, já adoeci, tive que fazer tratamento médico por conta das minhas emoções terem ficado ali um pouquinho fora do que deveria. E sempre que toca nesse assunto, é um assunto que ele volta para mim mesmo, né? Eu lembro da minha história. Mas antes da Uhum. gente começar a falar desse tema, eu quero que você se apresente, fale do seu trabalho. É a primeira vez que eu estou te recebendo aqui, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Eu agradeço o convite. Né, e também parabenizo a sua iniciativa, né, de fazer essas lives. São temas super importantes para a gente abordar, né? E trazer conhecimento para as pessoas. Eu sou Carolina, sou psicóloga, arte terapeuta. Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. E eu atuo, na verdade, como psicóloga social, né?
numa ONG que atende crianças e adolescentes que têm dificuldades de aprendizagem, né? E de um tempo para cá também venho com esses projetos, né? De trabalhar com professores, com adolescentes, né? Alunos nas escolas, nesse sentido também de levar, né, inteligência emocional, levar essa atenção, né, que os professores tanto precisam, eles precisam ser olhados, precisam ser cuidados, né? Super importante isso. Uhum, entendi. Então, o seu capítulo que fala justamente sobre essa questão da gente ter que ter um olhar diferenciado aí para as emoções do professor, fica à vontade, tá? Tá. Pode Aham. conversar aí à vontade, tá? Tá bom. Então, eu queria trazer um pouquinho do conceito da autoestima, né, para a gente poder introduzir esse assunto, porque a autoestima é algo que a gente vai construindo conforme a nossa vida, né? Então, isso vai se iniciar lá na nossa infância. O que acontece é que muitas vezes, vamos pensar na criança, né? A criança tem duas necessidades básicas que são se sentir amada e se sentir importante. Só que muitas vezes essa criança é só vista, é só reconhecida quando ela realiza algo muito bem, né? Quando ela tem sucesso em realizar alguma coisa, né? E aí vem essa questão de viver diante da aprovação do outro para ser reconhecido, para se sentir amado. E muitas vezes o que acontece? A gente acaba levando isso para a nossa vida adulta, né? E eu estou trazendo também esse olhar do professor como pessoa, né? Não só como profissional. Então, muitas vezes a história pessoal, né, do professor tem que ser olhada, né? E essa autoestima ela vai sendo construída diante do quê? Dos nossos relacionamentos, né? Sejam eles familiares, relacionamentos amorosos, de amizades, né? E a autoestima basicamente é o quê? É o modo como a gente se avalia, seja ele positivo ou negativo, né? Como a gente se vê, como a gente se enxerga. E eu queria também trazer, né? A gente está num momento assim muito, muito atípico, né? Porque pensando assim antes da pandemia, né? O professor já tinha a autoestima, vamos pensar, né? A profissão. A profissão tem muitos desafios, né? É um trabalho, assim, bastante desgastante, que exige dessa inteligência mesmo do professor, né? Conseguir lidar com suas emoções, porque ele é um profissional bastante desvalorizado, né? Que precisa ser mais reconhecido. Então, acho que com esse contexto da pandemia, talvez isso tenha se agravado, né? Por conta mesmo dessas novas adaptações que foram acontecendo. Carol? Oi, voltei. Carol? Ah, tá. Então, acho que nesse momento atual, talvez tenha sido se agravado, né? Uhum. Porque os professores mais ainda, né? Que tiveram que se adaptar às tecnologias, né? A gravar as aulas, ou então fazer aulas online, né? Então, a gente tem que trazer esse tema com esse olhar no momento presente também, né? Uhum. E de repente, não sei se você tem algo também para contribuir quanto a isso, como professora, né? No caso, o que está acontecendo? Na semana passada, eu até tive uma colega psicóloga aqui falando justamente sobre a questão do momento atual que nós estamos vivendo aí, da realidade do professor, e que, mais uma vez, a gente está vivendo aí a questão de se preocupar muito com as influências negativas que isso pode estar trazendo para os alunos. E também está deixando de lado um pouco o olhar para o professor, quando a gente está no meio de uma pandemia, onde está todo mundo tentando se proteger, vivendo medos que todos nós estamos sentindo. E além disso, o professor teve que se transformar totalmente
dentro disso tudo. Então, ele está tendo que dar conta de várias coisas, cuidar de si mesmo, cuidar da sua família dentro desse mundo real que a gente está vivendo agora, essa realidade, e está tendo que trabalhar, muitas vezes, deixando de lado carga horária, coisa que o professor normalmente já fazia. Sim, Antes da pandemia, era muitas vezes não respeitar o horário de trabalho, trabalhar mais do que deveria, mas hoje parece que isso está sendo muito mais forte, muito mais presente. E ainda assim não está. Até o próprio professor, isso eu falo, na preocupação de dar conta, de fazer as coisas darem certo, ele acaba se esquecendo de si mesmo, né? Ele se esquece dele. E também a gente precisa voltar e pensar, né? O que o professor também está fazendo por si, está buscando de ajuda para si, para não se deixar dominar por mais um problema. Não é dele. sim. Muitas pessoas estão se culpando pelas coisas que estão dando errado, mas está dando errado assim, as coisas estão acontecendo, né, de forma meio torta aí para todo mundo. Todo mundo está tendo que se renovar dentro dessa realidade que nós estamos vivendo. Sim, com certeza. E eu tive uma experiência, né? Foi um teste, vamos dizer, que eu fiz com uma outra psicóloga. A gente criou um grupo no WhatsApp, né? Naquele estilo não desafios, né? Mas a gente colocava exercícios para trabalhar essa questão da saúde emocional do professor. Mas a gente percebeu que os professores não conseguiam fazer as atividades por conta dessa carga de trabalho, né? Porque eles tinham o trabalho como professor, tinha que cuidar da casa, dos filhos, né? Então acabava que eles não conseguiam fazer, né? Então, assim, encontrar no meio desse caos, né? Vamos dizer assim, um momento de autocuidado, de você procurar, né? Um momento para você respirar, porque a gente sabe que tá difícil mesmo, né? Para todo mundo. Então, é tentar fazer, né? Do jeito que a gente consegue. Uhum, uhum. Carol, voltando assim um pouquinho para a nossa realidade da sala de aula dentro da escola, tá? Você começa o seu capítulo no livro falando assim: os primeiros anos da carreira de um professor geralmente são representados por grande motivação, pela sensação de estar sendo útil por desempenhar uma profissão considerada muito importante em nossa sociedade. No entanto, com o passar dos anos, esse sentimento pode sofrer algumas transformações. Quando eu li esse capítulo seu, eu lembrei de mim, como É, professora. Porque é olha, justamente isso que acaba acontecendo com muitos professores. Quando a gente chega, começa a exercer a nossa profissão, a gente está com muito gás, muita força, muita coragem, digamos, de transformar o mundo, de mudar o mundo. A gente acha, a gente tem essa ilusão muitas vezes, né, de que o nosso que tem esse trabalho poder, né? poder, exatamente. O professor, quando começa a trabalhar na sala de aula, entra na escola, acho que ele vai com muita sede ao pote. Sim, Sabe? Conforme a gente vai passando o tempo, os anos vão passando, a energia vai diminuindo, porque nós vamos vendo tantos problemas, tantas coisas negativas, e isso acaba muitas vezes contaminando o nosso trabalho. E, claro, atrapalhando aí a nossa autoestima, as nossas emoções em relação a nós mesmos, né? Porque o tempo vai passando, a gente começa a olhar que o nosso trabalho talvez não esteja dando certo, e a gente não, e eu vou falar por mim, a gente acaba se colocando ali como centro do problema. Será que a culpa é minha? Será que sou eu que não estou fazendo certo? O que será que eu poderia estar fazendo melhor? eu acho que são uma série de fatores, né? Começando da questão da desvalorização, né? Às vezes de ter o seu trabalho questionado, né? E assim, também tem a questão do professor se sentir, dele saber o seu próprio valor, né? Porque daí quando ele reconhece as suas habilidades, as suas potencialidades, né? Aquilo que ele faz de bom, aí sim ele consegue fazer um trabalho bacana, né? Porque a autoestima dele também acaba afetando o modo como ele ensina, né? E aí o aluno também acaba tendo esse déficit no seu aprendizado, né? Até podendo apresentar alguma dificuldade de aprendizagem, né? Então, uma coisa vai
desencadeando a outra, né? Uhum. Isso é verdade. Isso é muito verdade, porque você acaba só vendo que o seu trabalho não está dando certo e começa também a centrar esse problema em você e acaba deixando de olhar o entorno. E você, assim, tô pensando aqui, tá? Tô pensando em mim, eu aqui em mim. Eu posso esquecer de ver em volta, né, ali na sala de aula, que muitas crianças estão se espelhando no meu comportamento, na minha forma ali de estar reagindo. Então, se eu estiver me mostrando uma pessoa, sei lá, impaciente, irritável, por conta das minhas emoções que não estão boas ali, os meus alunos eles vão refletir isso, sabe? Essas minhas emoções, esse meu sentimento, meu comportamento, vai estar refletindo no meu aluno, e isso pode influenciar o aprendizado dele também. Que às vezes não está relacionada a um transtorno, mas uma dificuldade que, sem querer, eu acabo trazendo para o meu aluno. Sim, com certeza. Tem um comentário aqui da Beatriz, deixa eu ler para você. Vamos ver. Tá. A autoestima é um processo, às vezes, relacionado ao ambiente. Em relação ao professor, podemos afirmar que a educação dos alunos tem contribuído para essa baixa autoestima. Isso é verdade, né? Uhum, sim. E assim, essa realidade, né, de aula online, os professores se sentem muito, eles no início, né, não sei como que está a realidade agora, nessa fase de adaptação, né, de eu ter que gravar vídeos, mas eu não sei mexer nas tecnologias, porque, né, esse medo de se expor, esse medo de ser julgado, ai, será que eu estou fazendo certo, né? Então acaba vindo esses questionamentos, né? E aí essa dúvida, né? Ai, será que eu estou sendo útil? Será que eu estou fazendo bem o meu papel? Né? Acaba despertando todos esses questionamentos, né? Uhum. Então, assim, são diversas situações que podem influenciar a saúde emocional do professor, a autoestima do professor, né? E quando a gente fala, né, no professor, a gente não pode esquecer que além de professor, ele é uma pessoa, ele é um sujeito. Ele é pai, ele é mãe, ele é homem, ele é mulher. Então, Sim. não é como se ele dentro da sala de aula tivesse uma autoestima, ele abre a porta da sala de aula, ele sai, a autoestima dele, uau, bomba, volta a ser o que era antes. Não, Sim, sim. É, realmente. continua, continua assim, ele se vê num todo. Se eu tenho a minha autoestima prejudicada em relação ao meu trabalho, eu também vou me ver como pessoa lá fora, como mãe, como pai. Isso vai atrapalhar muito. E aí você fala, né, que são várias as situações que podem contribuir. E hoje, dentro dessa pandemia, a gente vê mais situações, além daquelas que já faziam parte, que já contribuíam, hoje a gente tem mais situações. E, por exemplo, nós como psicólogas, muitas vezes, nós mesmas tínhamos resistência ao mundo online, Sim. não é? Quantas É, psicólogas estão sendo forçadas agora a fazer atendimento online, mas porque foram obrigadas, a pandemia exigiu. Então, muitas estão tendo que aprender a utilizar telefone celular, aplicativos de conversa, de conferência, fazer um monte de coisa. Imagina os professores, né? Que estão tendo que aprender a nossa, fazer vídeo, gravar devem vídeo, ter sofrido bem mais. editar vídeo e manda conteúdo. A gente estava conversando esses dias, na semana passada, com a colega que é psicóloga e professora, e ela está falando que uma coisa que tem incomodado muito é que muitas vezes, principalmente na casa dos adolescentes, os alunos maiores que são mais espertos, têm mais aí o controle das aulas, eles aqui controlam ali a participação. Eles entram no chat de conversa e desligam câmera, desligam áudio, e não estão nem aí, né? Ou então o professor ele manda trabalho, a turma tem 30 alunos e 3 respondem. Isso, né, prejudica muito a qualidade a visão, né, que o professor tem de si e a qualidade do trabalho que ele está propondo para essas crianças, esses jovens, enfim, esses alunos. Então é um monte Sim. de coisa sendo somada a isso tudo, né? Eu acho que é uma coisa que vem dos dois lados, né? Será que esses alunos estão aprendendo, né? Como que está sendo, vamos pensar na qualidade do ensino, né? E os professores, tanto desgaste, né? Tanto trabalho, para de repente, né? Os alunos agirem dessa forma,
né? Às vezes desmerecendo todo o trabalho que o professor teve por trás, né? Todo o cuidado para preparar as aulas. Então, realmente, né? Tá bem Uhum. difícil. O Ricardinho tá falando aqui pra gente, ó. Tô ficando doido já, Doida. trabalho dobrado. E tá te Ai, pois é. agradecendo. Obrigada, Carolina, pela live, pela conversa. É uma forma, aliás, propor esse tipo de lives, né? Faz a gente conversar mais a respeito, faz o professor refletir mais, pensar mais o quanto que ele está se autocuidando, né? É. Acho que todos nós, né? Assim, é um momento que nos deixa fragilizado, né? Porque a gente vive muitas incertezas, muitas dúvidas, né? E muitas vezes acaba surgindo o quê, né? Um quadro de ansiedade, ou um quadro de depressão, né? Então, associado a essas questões do professor, né, que já vinha apresentando, né, um adoecimento, um número de adoecimentos muito grande, né, na realidade em sala de aula. Hoje, então, a gente tem uma realidade que também acaba contribuindo para isso, né? Para um Uhum. adoecimento, para né, muitas vezes apresentar um quadro de ansiedade. Fortalecer, né? Porque eu acho assim, os professores já vinham assim, numa história aí de adoecimento, conforme você está falando. As pesquisas mostram hoje, né, as estatísticas mostram quantos professores aí têm licença por conta de problemas relacionados à depressão, a transtornos de ansiedade. Né, é uma história que todo mundo está vendo acontecer, né? E aí Uhum. agora chegou algo a mais aí para, sei lá, botar mais fogo Ai, meu Deus. fogueira, né? É. Eu acho que Mas é eu acho importante a gente trazer essas discussões, né? A gente uhum, pensar sobre isso, eu acho que é importante, né? E às vezes uhum, pensar em que meios, né, a gente pode se apoiar, né, muitas vezes, para que a gente consiga pelo menos amenizar um pouco disso, né? Desse sofrimento, né, buscar alguma rede de apoio, né? uhum, Tem muitos psicólogos como eu, né? Fiz a experiência de fazer um grupo de apoio a professores, né? Que a gente compartilhava exercícios, né? Trazia esse espaço de acolhimento, de escuta, né? Porque muitas vezes os professores não têm esse espaço, né? Para serem uhum, ouvidos, para serem, né, cuidados mesmo. uhum. Isso aí. Conforme eu estava falando com você lá no início da live, né? Quando a gente entra na educação ou professor, acho que qualquer profissional, quando a gente se forma, que a gente vai lá para o campo de batalha, seja psicólogo, médico, engenheiro, professor, a gente vai com uma vontade muito grande de transformar aquela realidade. Porque quando você escolhe uma profissão, é porque você acha que você tem como contribuir com aquilo ali, né? Então o professor tem essa visão, não, o mundo tá uma droga que tá, porque a educação não tem tal, né, a importância, as pessoas não veem a educação como algo importante. Então eu vou lá, vou fazer o meu papel. E aí a gente chega e vê que a realidade é muito mais pesada. Então isso quebra um pouquinho as nossas expectativas. E Uhum. nessa hora que as expectativas são quebradas, muitas vezes o professor ele não sabe voltar para o seu eixo, ele não consegue se reequilibrar, né? Ele deixa esse peso ele coloca esse peso nas costas, deixa de sonhar ainda assim com um mundo melhor. Uhum, sim. A Beatriz fez um comentário aqui. Hum. Infelizmente, a família tem depositado a responsabilidade nos professores, mas nessa situação que estamos passando, talvez haja uma mudança de pensamento sobre a importância do professor e o seu valor. Esperamos que realmente tenha, né, essa maior valorização, né, Uhum. desse Não, mas sabe trabalho. que tem sim, tem sim. A gente não pode também pensar que o mundo vai se transformar num algo novo e É, perfeito diante da pandemia, né? Tem gente que também está sim. muito aí essa Tá realidade da sonhando, né? pandemia. Aham. Mas né, a gente tem que equilibrar. Então, assim, vão ter sim, já tem. Nós estamos vivendo um movimento em que muitos pais,
a sociedade como um todo está vendo a importância do professor. Eu acho que quando a gente voltar para as salas de aula e os professores voltarem para as salas de aula, vai ter, sim, uma nova visão em relação ao professor. Na live de ontem, a gente estava conversando com a Rose, a gente estava falando sobre a questão da educação digital. Ninguém esperava que isso tudo ia acontecer e que da noite para o dia todo mundo ia ter que estar aprendendo a se comunicar da forma correta digitais. Então ninguém esperava, apesar de se ouvir falar, né, já havia um burburinho de educação em casa e tal, isso tudo era imaginação. Ninguém imaginava que uma hora isso ia acontecer de fato, como está acontecendo. E aí agora os pais estão, sim, tendo que ver, tendo que perceber, sentindo na pele. Na pele. O pai está tendo que sentir na pele qual é a realidade do professor. Então eles com um filho, 2, 3, enfim, ainda não estão tendo a noção do que é 30, 40 crianças dentro de sala de aula para ensinar. Então, sim, nós vamos ter uma nova realidade aí quando a gente voltar. Mas também não podemos imaginar que vai ser tudo se transformar. É tudo um processo, é um caminho que é feito, né? Sim. Outra coisa que a gente pode pensar também é na questão do perfeccionismo, né? Dessa coisa de trazer essa cobrança de fazer perfeito, né? Claro que existem cobranças exteriores, né? Mas quando uma pessoa tem isso dentro dela, né? Essa cobrança de não, tenho que fazer, tem que estar perfeito, e isso acaba sendo mais difícil, né? E a gente tem que olhar que nós somos pessoas passíveis de erros, né? Nem tudo que a gente vai fazer no início pode parecer perfeito, e também saber como que a gente pode aprender com os nossos erros e as nossas falhas, né? E muitas vezes aceitar que isso acaba acontecendo e não trazer essa culpa, né? Que isso também acaba acontecendo muitas vezes. Essa sua fala é importante, porque assim, o perfeccionismo, ele está muito relacionado a essa questão do sentimento de fracasso. Se você não tem algo feito da maneira que você planejou, e aquilo acaba saindo de uma forma meio torta, digamos assim, torta porque não era aquilo que você queria. Se a pessoa, ela é uma pessoa perfeccionista, quando acontece algo errado, ela se frustra muito. E isso influencia muito a autoestima dela, independente da profissão que ela tenha. Se ela é, sei lá, um programador, um engenheiro, um médico, ela tem isso dentro dela. Ela é uma pessoa perfeccionista quando algo sai fora do controle, porque o perfeccionista quer controlar as coisas, fazer as coisas terem do jeito dela, do dele. Sim. E aí, com o professor, isso acaba também sendo aí um potencializador, né, dessa questão da baixa autoestima, que é mais algo aí para vir. Você é uma pessoa que tem essa coisa do perfeccionismo, precisa cuidar, precisa se olhar. Porque traz um sofrimento, né? O perfeccionismo, ele traz um sofrimento, porque também você foca muito no modo como as pessoas vão te julgar, como elas vão, né, olhar para o seu trabalho, né? Então tem essa cobrança interna e também tem esse olhar focado no outro, né? No que o outro vai pensar, em como ele vai me julgar, né? Então, são essas duas coisas que precisam ser cuidadas, né? Verdade. E aí, quando você fala também do perfeccionismo, me vem a ideia que a escola não é para ser um lugar perfeito. A escola nunca vai ser, nunca será um lugar perfeito. A escola é um lugar de transformação. A escola é um lugar de construção, a escola é um lugar de erros. Então, o professor, ele vai chegar lá, ele tem que entender isso, ele tem que aceitar isso. Eu lembro que eu mesma, em terapia, ouvi esse meu psicólogo falando para mim, o que você quer? Você quer que todo mundo aprenda? Que todo mundo entenda o que você quer, do jeito que você quer? E aquilo era um choque ouvir isso. Não, hello, acorda, não é assim. Porque o professor tem essa questão, a gente acha muitas vezes, esquece que a gente é homem, mulher, né, pessoa,
temos as nossas fragilidades e que a gente também está lidando ali com pessoas que têm as suas fragilidades, que têm as suas limitações. Então, a gente está ali no processo de construção. A escola é um lugar de se construir relações, de construir pessoas, sujeitos, né? Então, você nunca vai ter a perfeição ali dentro. É uma coisa que a gente precisa pensar. Até para você também ajudar os alunos, né? Como eles, se o aluno erra, né? Como que eu vou ajudar esse aluno a ele lidar com o erro dele, né? Será que eu vou repreender? Será que, né, vou julgá-lo? Ou então eu vou oferecer um apoio e dizer que ele pode errar, tudo bem, mas que ele pode aprender com esse erro, né? Então não é uma coisa, nossa, errei, né, não sirvo para nada, não faço nada bem, né? Porque também o professor auxilia também nessa construção da identidade, né, do aluno que está ali em sala de aula, né? Isso sim. Deixa eu só ver os comentários aqui, peraí. A Beatriz deixou um comentário, a gente já leu. A Ana Adelma colocou assim: professores tiveram que aprender de uma hora para outra o ensino digital. Muito difícil, desesperador. O trabalho foi triplicado, loucura, loucura. Ela botou até uma carinha aqui de doidinha. Tá levando, isso é bom, né? Tá levando pelo lado positivo da coisa. Realmente, né? Foi uma bomba que foi estourando no colo de todo mundo, de todos nós. Sim, sim. Aí ela colocou depois: quem sabe agora o professor será realmente valorizado. Digamos que agora a gente vai começar a ter uma nova visão aí sobre o papel do professor, da importância dele na sociedade. Com certeza qualquer profissional foi obrigado a se reinventar, a Ana Adélia colocou. Aí aqui, Psico Nicole Forner, com a equipe de professores de uma instituição... é uma pergunta. Como a equipe de professores de uma instituição podem se ajudar nesse período de pandemia? Boa pergunta. Eu acho que criar essas redes de apoio, né? E muitas vezes entre colegas de trabalho, né? Ou então mesmo procurar uma ajuda profissional, né? Seja ele um atendimento individual, né, em psicoterapia, né? Ou então, muitas vezes, recorrer à gestão mesmo da escola, né? Para que a escola também olhe para esses profissionais e busquem alternativas, né, para auxiliar eles nesse momento, né? Verdade, você fala da rede de apoio. Quando a gente fala dessa rede de apoio, a gente fala também da questão deles se conectarem como profissionais, como pessoas, conversarem sobre o trabalho de um e de outro, e olharem e perceberem: caramba, fulano tá fazendo isso, tá dando errado. Então, para mim, vai dar errado também, eu não tenho que me matar por causa disso. Né? Peraí, fulano tá conseguindo controlar o horário que ele atende os alunos. Então, por que eu estou fazendo de errado que eu não estou conseguindo? Sabe? Observar, se juntarem e tentarem entrar em equilíbrio em relação às atividades que estão sendo realizadas, as cobranças que estão sendo feitas, para que juntos, né, possam se fortalecer. Essa rede de apoio serve para se fortalecer. Sim, com certeza. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Ana Adelma colocou assim também: a palavra que mais trabalho ultimamente é resiliência. E ótimo. é verdade. Resiliência é uma habilidade, né, que a gente tem de lidar com os obstáculos, né, que surgem na nossa vida, as dificuldades, né? E a gente está passando por um momento assim que exige, né, muito de resiliência. E eu, lembrando agora que ontem eu ouvi, não lembro exatamente, acho que foi até um vídeo que eu estava assistindo, que nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, de isolamento social, enfim, todas essas questões, a gente está tendo que aprender a ser resiliente, mas de uma forma muito diferente do que a gente tinha aprendido sobre resiliência. Porque até então a gente achava que resiliência é aguentar a porrada e levantar.
As porradas que a vida dá, de alguma maneira, né? As porradas que a vida dá na gente, a gente aguenta, firme e segue. Agora a gente tem que aprender a aguentar essas porradas que a vida está dando na gente e tirar significado delas e se tornar pessoas melhores depois disso. Então, a resiliência desse momento de pandemia, nesse momento que os professores principalmente aí estão vivendo, é aprender a serem pessoas melhores depois que isso tudo passar. Todos nós, como sociedade, né? Sim. Melhores para os outros, ainda pensando nisso, que não sou melhor, quando eu falo ser melhor, eu não estou falando para mim, nem estou falando para o meu meiozinho que está aqui em minha volta, minha família, não. Estou falando ser melhor para a sociedade. No sentido coletivo mesmo, né? Isso aí. A Andréia, do Sempre Filhos, fala aqui: vejo nos meus atendimentos alguns pacientes valorizam a tentativa dos professores em gravar videoaulas. Acho que ela está falando dos pais que valorizam os professores. Está tendo, né? Conforme a gente estava falando ainda agora, a gente está vendo esse movimento. Porque também alguns pais, eu não conheço muito profundamente sobre o assunto, né? Mas do homeschooling, né? É uma coisa que os pais nunca tinham, né, a maioria deles pelo menos, não tinha, né, tido essa experiência de ter que ensinar o filho dentro de casa, né? E eu vejo pela minha tia mesmo, né? Ela tem 2 filhos, uma de 9 e um outro de 4, o quanto é difícil ela conciliar o trabalho e home office, né? E também o estudo das crianças, né? De ajudar, de ter que fazer a lição de casa, as tarefas, né? Então, realmente, eles estão percebendo isso, né? Quanto os professores têm se esforçado, né? Essa questão do homeschooling, né? Havia-se aí um debate em relação a isso, enfim, por questões até políticas, não vamos nem entrar nesse assunto aqui, mas a realidade mesmo, ela é nua e crua, ela é pesada, né? Professor é professor, pai é pai. Pai é pai. Não tem, olha, eu sou professora e sou mãe, e todas as vezes que eu tentei fazer essa mistura não deu certo. Dentro de casa, mãe, professor é o professor na escola. Hoje tem isso também, porque agora acho que os pais estão conseguindo mais entrar em equilíbrio em relação a isso, mas logo assim que começou essa questão do homeschooling forçado, porque foi o que aconteceu, né? Muitas mães começaram a se sentir culpadas com relação a isso. Eu não estou dando conta, meu filho vai ficar reprovado, porque eu não sei dar aula, porque eu não sou boa mãe. E começaram as próprias mães se questionarem em relação às né, a sua vida aí, sua própria autoestima. E aí, hoje a gente já vai, depois de 4 meses, mais de 4 meses nessa realidade de isolamento social, as coisas elas começam a se equilibrar. Os pais, os professores começam a olhar aí e ver qual é a importância que cada um tem na educação aí, sabe? Esse também é um momento muito bom. Acho que a escola, apesar de hoje escola e professor, né, família e professores, escola e casa estarem afastados por necessidade, nunca uma teve tão dentro da outra como hoje estão, né? Verdade. A Ana disse que sempre é muito bom ouvir você, Cristiane, as palestrantes, um afago no coração, tão apertado nesse momento atual que estamos passando. Que lindo! Que saudade de poder abraçar as pessoas. Peraí que eu vou printar esse comentário da Ana aqui, porque depois se quiser se apagar. Peraí, deixa eu printar aqui a tela. Printei, Ana. Tá me ouvindo? Obrigada, Ana. Depois eu te mando, Carolina, esse comentário lindo da Ana, viu? Tá bom. Mas, assim, a gente busca aqui, né, nesse momento que a gente está fazendo aqui essa maratona de lives, ajudar mais uma vez, né? Trazer aí um alento para todo mundo que, nesse momento, sofre aí com essa questão. A Rafaele Nascimento, psicóloga que esteve aqui comigo na semana passada, falando justamente sobre esse assunto, Rafa. Coloca um comentário aí, que eu sei que você acabou de entrar aqui, ó.
Aqui, ela colocou. Peraí, deixa eu ver o que a Rafa colocou. Verdade, Cris. Hoje a escola está em casa mesmo. A escola está em casa, a casa da escola, virou uma coisa, virou trabalho, tudo que misturou. escola. Exato, hoje a gente não consegue separar muito não, né? Não. A Beatriz colocou um comentário aqui. Aqui em São Paulo, existe uma estatística que tem sido crescente em relação à depressão do professor. Como profissional da saúde, quais palavras de incentivo você pontuaria? Beatriz que deixou o comentário. Ai, nossa, que responsa, hein? Né? Olha, eu acho que, assim, né, a gente não pode também se perceber no sentido de que eu consigo carregar tudo, né, sozinho. Então, muitas vezes é preciso, sim, procurar uma ajuda profissional, né, para trabalhar essas questões emocionais, porque a depressão é algo que, né, a gente precisa de um tratamento, precisa de um olhar especializado, né, para essa questão. Então, acho que é nesse sentido de você não carregar toda a carga para você, né, e assim, não permitir que você entre em exaustão, né, porque muitas vezes as pessoas procuram ajuda quando elas já estão bem adoecidas, né, uma coisa muito comum que a gente encontra, né, no consultório, nos atendimentos. Então, eu acho que é se permitir ser ajudado, né, permitir ser cuidado, porque é uma coisa que, né, precisa ser olhada. Você está falando aí, e aí eu falei para você, comentei aqui na live no início, né? Que hoje falar sobre a autoestima do professor, para mim, é algo que mexe muito comigo, porque eu tive situação de ter as minhas emoções, enfim, no final de 2015, eu tive depressão, eu tive quadro de depressão, precisei fazer tratamento, precisei ficar afastada na escola. Eu trabalhava em 2 escolas na época, sou professora da rede pública aqui no estado, em 2 municípios diferentes. E eu vinha de um ano muito difícil. Foi um ano assim que tudo estava dando errado. Errado, como eu digo, quando eu falo que tudo está dando errado, é porque a gente planeja, que nem eu falei, né? A gente planeja flores. E nem sempre são as flores que a gente recebe em troca, mas tudo bem. Só que naquela época eu vim passando um ano muito difícil, 2 realidades muito difíceis, e eu fui levando, tipo assim, não, eu vou aguentar. Quando estava faltando mais ou menos um mês para o final do ano letivo, Carol, eu caí, literalmente. E eu lembro que eu até eu tive uma crise, né, depressiva dentro de uma escola, por conta de uma situação, enfim, que aconteceu. E estava tudo bem, aparentemente, para eu chegar no outro dia na outra escola para trabalhar. Assim, eu cheguei, tive uma crise na escola, na parte da tarde. Aí vim para casa, passou o dia. Quando foi no outro dia pela manhã, eu acordei e pensei assim, não, tá tudo bem. Passei por cima, vou embora. Quando eu cheguei na outra escola para trabalhar, que eu cheguei na porta da sala de aula, que eu vi aquele monte de criança, que a realidade é essa, sabe? Tia. Eu saí chorando na sala de aula. E fui para a sala dos professores, sabe? E eu chorava. Aí uma colega veio para mim e falou assim, Cristiane, o que está acontecendo com você, Cristiane? Você é uma leoa, você é, sei lá, de ferro, é de pedra. Eu só chorando, você falava assim, eu não sou, não. Eu não sou, não. É porque a gente acha que aguenta tudo, né? Exatamente, foi essa sensação, foi a partir daquele momento ali que eu dei conta que eu não estava cuidando de mim, que eu estava realmente querendo carregar o peso do mundo nas minhas costas e que eu não olhei assim para mim da maneira que eu deveria. Quando ao longo do ano inteiro, onde estava acontecendo vários sinais ali de que as coisas não estavam dando certo, eu fui levando. Não, professor, né? Nós professores colocamos muitas responsabilidades sobre a gente, o mundo sobre as nossas costas.
Sim. Isso a gente precisa trabalhar. Então, assim, fica aqui um depoimento dos professores. Aham. Nós não temos que carregar o peso do mundo das nossas costas. Quando vocês sentirem que vocês não estão bem, procurem ajuda profissional. Nós, psicólogos, estamos aqui para ajudar vocês com isso, para poder realmente trazer vocês de volta para a realidade. Quando tive a depressão e que fui para... Na verdade, já fazia terapia durante um tempo, mas nunca tinha levado essas questões para terapia, porque para mim estava de boa, estava bem. Né? A partir Uhum. do momento que eu vim dentro desse quadro e que comecei a levar isso para terapia, é que eu comecei a perceber o quanto que eu estava adoecida, o quanto que eu precisava de ajuda, e essa ajuda tinha que partir de mim mesma. Não era dos outros, não, era Sim, de mim. sim. Eu aprendi muito com essa situação que eu vivi, sabe? Que eu comecei a ver que eu realmente precisava cuidar mais de mim. Acho que é Aham. isso. Eu acho que acaba atingindo bastante também as professoras, né? Porque elas têm a carga de Uhum, trabalho, a carga da casa e dos filhos, né? Então, muitas vezes elas têm que conciliar, né, tudo isso. uhum. Né? E chega A uma hora que carga, também que vem o exatamente. desgaste, né, emocional, o desgaste físico. A carga horária de um professor é muito puxada, porque você não trabalha numa escola só. Você trabalha em duas, três, quatro escolas. Essa é a realidade do professor por conta da questão financeira. Você sabe que trabalhar numa Sim. escola só, um salário só, você não vai conseguir dar conta. Ou às vezes você acaba se envolvendo de forma a se envolver questões financeiras em que trabalhar numa escola só não vai te manter dentro de um padrão de vida. Então você procura dar conta de outros trabalhos, e aí você acaba se consumir, isso consome você demais. Te cansa, te tira do eixo mesmo, e você não Uhum. percebe. O tempo vai passando e você não vai percebendo, e aí tem uma hora que pá, É. né? A coisa desanda. Uhum. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Não sei se é uma pergunta ou se é um comentário. A Raf colocou aqui, se Raf. Como o professor pode cuidar e lidar com um aluno que sofre se... é uma pergunta e um comentário ao mesmo tempo, para a gente Tá. refletir. Como é que o professor pode cuidar e lidar com um aluno que sofre se ele sofre tanto quanto ou mais que um aluno? Uhum, Uhum. Fica difícil daí, né? verdade. Isso é para pensar, né? É. Saber a hora de parar e pedir ajuda é o ponto que nem sempre sabemos, Rafa, nem sempre. Não. Aí eu aqui como testemunha, nem Mas sempre. tem alguns sinais que a gente pode estar atento, né? Fala os Às sinais, vezes tá? uma crise de ansiedade, né? De repente, assim, um sentimento de angústia, ou então a gente percebe que nosso organismo mesmo, né? De repente apareceu uma gastrite, né? Esses sintomas físicos Uhum, também que podem surgir, eles são alguns sinais de que alguma coisa está em desequilíbrio, né? Então é estar atento a você, aos seus sentimentos, suas emoções, né? E muitas vezes ter que olhar para isso, né? E você perceber que você não é de ferro, que você precisa de ajuda, né? Que você não tem que lidar com tudo isso sozinho. uhum. Isso aí. São sinais. E não é que não acontece, não. Acontece sim, sabe? Só que a gente não vai dando importância. A gente vai achando que, deixa pra lá, tem coisas mais importantes para me preocupar. Você falando aqui, eu lembro de mim de novo que não, nesse ano que eu tive o quadro de depressão, eu tive quadro de gastrite, eu tive que fazer tratamento médico por conta de situações que estavam acontecendo e que eu não dei importância. Aí, quer dizer, eu não cuidei de mim. Eu não cuidei de Aham. mim, quando chegou lá na É. frente, o meu corpo chega. Agora você vai parar, não tem mais jeito. Uhum. É assim que acontece. É. Tem um comentário aqui da Prof. Leris, não dá para ler direito, é Prof. Cleris Salles. As É crianças. o Clariston. Você conhece? Conheço. Quer ler então o comentário dele? Lê Pode então. ser. As crianças também estão em crise, muitas delas ficam sozinhas nas aulas online e o professor tem que ser o apoio emocional deles. As crianças pedem para abrir o microfone e acabam desabafando. Isso mesmo. Olha que coisa, né? Uhum.
ano passado tinha uma série na Globo que mostrava muito essa realidade, assim, não da pandemia, mas eu não lembro agora o nome da série, era tá na Globo, que falava sobre os professores da rede pública, né, que muitas vezes tinham que ser o apoio emocional, né, nem eram crianças, eram adultos, era uma escola noturna, para educação de jovens e adultos, e se via muito essa questão aí, né, o professor às vezes o professor precisa, às vezes, mesmo sem querer, sair da sua função para acabar dando apoio em áreas que ele nem tem formação e nem tem base para ir. Né? Esse também é um assunto que a gente, através do livro Saúde Emocional na Escola, a gente busca trazer para a sociedade como um todo, que é como é importante a escola ter um apoio psicológico, como é importante a escola ter um psicólogo lá dentro para poder dar esse apoio aos alunos e aos professores, não é mesmo? Teve uma lei que saiu recentemente, né, de ser implantado o trabalho dos psicólogos e assistentes sociais, né? Mas aí, com tudo isso, a gente não sabe quando é que isso vai ser realmente colocado em prática, né, nas escolas públicas. É verdade. E são profissionais que são tão importantes, porque quando o professor faz isso aqui que o Clériston está falando, ele está saindo da sua responsabilidade, ele está saindo, ele está deixando de cumprir o seu papel. Isso atrapalha muito a profissão dele ser efetiva de verdade, porque ele acaba tendo que se preocupar com coisas que estão totalmente fora do que ele foi formado para fazer, né? Então, cada um tem o seu papel. E o profissional psicólogo hoje dentro da escola, diante da realidade da sociedade que a gente vive, o assistente social também, são profissionais que precisam sim estar dentro do ambiente escolar. Com certeza. Deixa eu ver. Tem vários comentários aqui. Tem, nossa, o pessoal tá Deixa eu ver aqui. Falando bastante aqui. Deixa eu ver aqui mais. Opa, meu dedinho tá passando aqui. Tem o da... Deixa eu ver, acho que é o da Ana depois, né? Sumiu. Aqui, a Ana. Não, teve mais. Pode falar. Josilene, pois que o seu depoimento, Cris, é a realidade de muitas professoras. Sim, isso eu sei. Depois a Ana colocou, quando estou na escola, fico o dia inteiro, almoço na escola, em casa tenho que cozinhar, lavar a louça, tudo que na escola não faço. Fora que em casa vira Jaque. Tipo, já que está em casa. Ainda tem isso, né? A realidade hoje do professor em casa, além de fazer o home office, né? Trabalhar de casa, ele ainda tem que... A realidade de antes da escola que ele tinha, continua. E por estar em casa, ele acha que ele ainda tem a obrigação de dar conta também da casa. Já que ele está em casa, já que... É verdade esse comentário. Ainda mais a mulher, né? E isso ela também coloquei aqui, ó. Mãe, já que está em casa, faz também. Ou seja, ainda nós, quando somos mães, a gente acaba acumulando mais coisa ainda, porque o filho está em casa, está vendo a gente em casa, exige, quer, e é difícil a gente lidar com isso. Sim. Mais alguém tem perguntas, comentários? Deixa eu ver aqui. Nosso tempo está acabando, Carolina, tá acabando, olha! Ó. A gente tem acho que 5 minutos, né? Ó, eu não tô te ouvindo. Agora tá cortando um pouquinho. O pessoal tá conseguindo me ouvir? Agora normalizou. Tá. Então, antes da gente finalizar, Carolina, quero fazer um convite para todo mundo. Voltem aqui às 19 horas, que a gente vai ter a live com a Liliane Dutra, falando sobre um assunto assim, delicadíssimo, mas muito importante também, que é um olhar ampliado sobre a automutilação, que é uma realidade que a gente vê muitas vezes aí entre os adolescentes. Dentro das escolas isso acontece com muita frequência. Eu já fui palestrar várias vezes em escolas e esse assunto era um assunto que sempre solicitado para falar. Então, professores aí venham participar
tá? Da live com a Liliane Dutra às 19 horas. E agora que a gente está finalizando, a Carolina tem um presente para dar para vocês. Mas esse presente só vai para aqueles que seguirem aí o nosso fizer o dever de casa, né, Carolina? Isso mesmo. Então, a Carolina ela é coautora do workbook. Fala o nome para mim, Carol. Um olhar sobre a saúde emocional do professor. Que é um caderno de exercícios, não é isso? Isso, São exercícios elaborados por psicólogos, né? E ele foi dividido em 2 volumes. Então, cada psicólogo trouxe um tema e desse tema foi criado um exercício, né? Para que os professores pudessem ter esse material e poder auxiliá-los, né? No entendimento das suas emoções, enfim. Então, vocês podem receber gratuitamente. Uhum. É mais uma ferramenta para ajudar o professor aí a um olhar sobre a saúde emocional dele mesmo, né? Ter um olhar diferenciado para ele. Então, pessoal, o dever de casa é o seguinte, é bem simples. Vocês vão printar a tela da live, tá? Faz um print aí da live. Marquem eu e a Carolina. Carolina, qual é o seu IG no Instagram? Você consegue colocar aí? Aham. Coloca aí então pro pessoal. Psico Carolina. Psico. Ai. Foi? Foi. Tá, tô colocando aqui o meu também. Pronto. Vocês vão printar a tela e aí vocês vão postar no stories de vocês mencionando eu e a Carolina. Depois que vocês fizerem isso, a gente vai repostar nos nossos stories os seus stories, a sua publicação. E aí, como vocês mencionaram a gente, essa informação chega direto lá no direct. E aí a gente envia para vocês para baixar diretamente esses 2 workbooks que fala. São e-books, né, Carol? São e-books. Uhum. Isso. Cadernos de exercícios para ajudar vocês aí mais uma vez. E a Beatriz colocou aqui um comentário muito legal, né? Carol, precisamos de mais lives sobre esse tema, é muito importante. Podemos, tem bastante coisa para a gente falar sobre o assunto. Uhum. Não, é um assunto que não se esgota, é um assunto que a gente precisa sempre estar trazendo, falando, porque quanto mais a gente conversa, mais a gente leva o professor a refletir sobre como que ele está se cuidando, o quanto que ele está vendo a realidade, o quanto que ele está se percebendo frente a tudo que a gente está conversando aqui, né? Parece que quando a gente fala, a gente dá luz àquilo que às vezes está na escuridão. Sim. E por isso eu te agradeço, viu, Carolina, por ter aceitado o convite. Eu que por ter vindo trazer um pouquinho do seu conhecimento a respeito desse assunto. Você que é psicóloga social, que já tem o hábito de trabalhar. Pessoal, se quiserem acompanhar a Carolina aí nas redes sociais, no Instagram, ela já deixou aí para vocês. Isso, podem me seguir. Uhum. E se quiserem também ter acesso ao livro Saúde Emocional na Escola, um novo olhar sobre educação, pode me procurar. Isso, pode procurar a Carolina, que a gente envia para todo o Brasil aí, onde vocês estiverem a gente envia, viu? Isso. Eu espero ter contribuído com o tema. Pessoal, e agradeço pelo seu convite. Se vocês acham que a Carolina contribuiu, manda os coraçõezinhos aí para ela. Manda os coraçõezinhos aí. E o meu vai aqui para você, tá? Que eu não consigo mandar. Obrigada. Obrigada, viu? Te agradecer mais uma vez e espero que você possa voltar outras vezes nas lives e também participar e assistir nas lives das próximas colegas que vêm aí depois de você. Hoje a gente ainda tem mais de 20 lives. Pode deixar, eu vou acompanhar aqui. Tem mais 20. São 2 temas muito legais, que é a Liliane falando sobre a questão da automutilação e a Camila Miranda falando sobre o bullying. Gente, muito legal. Eu aconselho vocês a voltarem às 19 horas, hein? Isso, aos corações aí. Legal, gente. Tá, obrigada pessoal, por quem acompanhou. Tá, tchau. Um beijo, viu? Beijo. Tchau. Tchau.